Bem, pessoal, em relação às nossa ementa prevista já na apresentação da disciplina, e agora, logo já vimos essas três primeiras partes, né, falando sobre a eletricidade no Brasil, a matriz energética brasileira, o sistema elétrico de potência, falando do SIM, falando das fontes que a gente tem no país, a matriz energética, falando do balanço energético nacional, a eletricidade no Brasil e no mundo, né, falando dessa parte histórica, a importância do Tamir Gouveia, entre os pontos. Agora a gente vai entrar aqui, ó, medidas elétricas básicas. Quais são as principais medidas que a gente vai observar aqui? Vão ser as seguintes. A gente vai observar aqui inicialmente a corrente, certo? Vamos entender o que é a corrente elétrica, de onde ela surge. Depois vamos falar sobre tensão ou diferença de potencial, né? São sinônimos, tensão elétrica, diferença de potencial elétrico. Depois vamos falar de resistência elétrica e, por fim, de potência, certo? Então, são esses os tópicos que a gente vai discutir aqui ao longo das aulas, dessa aula de hoje. Em relação, pessoal, às principais características, né, a gente vai primeiro falar, vamos nos concentrar inicialmente em correntes contínuas, das medidas elétricas. Deixa eu aceitar aqui um colega de vocês. Lembrando aqui, para não ser necessário a aceitação, é só vocês entrarem com o e-mail institucional, está logado com o e-mail institucional. Então, posteriormente a gente fala de corrente alternada, certo? Mas vamos lá. Iniciando aqui, deixa eu tirar aqui esses avisos. Bem, vamos dar alguns exemplos de elementos condutores e isolantes. Quem dá um exemplo de um elemento condutor, pessoal? É um elemento que é condutor de eletricidade. Água. O ouro. Os metais em geral, né? A água é até uma questão interessante ser citada, né? A água, a princípio, ela não é condutora, ela é isolante. Agora, o que faz ela conduzir, né, causar aquele risco de você estar molhado, reduzir sua resistência, aumentar sua condutividade elétrica, são sais encontrados na água. Então, se você pegar a água que será torneira, né, está cheio de sais minerais ali, aí a água tem uma certa condutividade. Agora, você pegar a água pura, né, aquela água sem nenhum tipo de sal interno ali, aí essa água ela é isolante realmente. Então, a água é considerada um isolante também. O ar é um elemento isolante. O ar, por exemplo, se você pegar dois condutores um do lado do outro aqui, a uma certa distância, não vai aparecer um arco. Agora, se você elevar muito as tensões, todo isolante tem uma hora que ele se rompe. Tem uma hora que ele não aguenta isolar, né? Então, se eu pegar e colocar uma descarga atmosférica, pronto, da nuvem para o solo, ali, a quantos metros não tem ali, às vezes, uma distância enorme da nuvem para o solo, às vezes quilômetros, né? Da nuvem para o solo, das nuvens para os quilômetros talvez não, mas centenas de metros, algumas centenas de metros das nuvens até o solo. E mesmo assim ocorre uma descarga atmosférica pelo ar. Então, se há uma diferença, se há um estímulo tão grande para que esse caminho, esse isolante seja rompido, ele vai se romper, certo? Então, não existe isolante perfeito, da mesma forma que também não existe condutor perfeito, né? Os condutores vão ser principalmente os metais, né? Onde a gente vai encontrar aí o cobre como principal condutor nas nossas residências, nas instalações elétricas prediais. Se você pegar os fios aqui da sua casa, todos eles vão ser fios de cobre, certo? São já para os fios da rua, né, os fios da Equatorial, vocês vão ver aí os postes da rua, aí de Maceió, já vão observar que os fios não vão ter cobre na sua... Antigamente tinham muito cobre, alguns fios eram de cobre da distribuição de média tensão, só que como o cobre tem um interesse para o vandalismo muito grande, né, um valor comercial ainda muito grande para os vândalos, o pessoal acabava causando propositalmente curtos-circuitos, jogava uma corrente de bicicleta, jogava alguma coisa no fio, causava um curto-circuito proposital,
sistema era desligado e o pessoal ia lá tirar o fio fora e na hora que a distribuidora fosse religar novamente os fios não estavam mais lá. Então, acaba-se que tinha muito furto de condutores quando tínhamos fios aéreos, né, de cobre. E aí, aos poucos eles foram sendo substituídos por fios de alumínio. Então, hoje a gente tem muito fio condutor de alumínio nesses condutores aéreos das distribuidoras de cada estado tem. Então, o alumínio ele é um pouco menos condutor do que o cobre, ele não tem características tão interessantes como o cobre, mas em contrapartida ele não tem valor, né, interesse em pequeno volume assim para venda. Então acaba que ele não é tão atrativo quanto o cobre era para o roubo desses condutores. Então acaba que não tem mais esse problema com tanta frequência. Então a gente tem, dependendo da aplicação, da quantidade de produto, do interesse para o vandalismo, dependendo dessas características, a gente vai ter condutores diferentes em cada uma das aplicações. Por exemplo, nos celulares da gente, nos dispositivos eletrônicos, notebooks, computadores, a gente encontra alguns contatos, alguns chips, alguns circuitos integrados com ouro em algumas ligações. Então, nos chips tem uma pequena quantidade ali, alguns graminhas, miligramas ali de ouro para fazer a conexão. Por que o ouro é escolhido nessas aplicações tão pequenas, tão minuciosas? Porque o ouro ele tem uma estabilidade química muito grande, então ele não oxida, ele tem uma durabilidade muito grande para essas aplicações. Então acaba valendo a pena usar até ouro como condutor elétrico, porque a durabilidade do meu chip, a durabilidade do meu equipamento vai passar aí ser o dobro, o triplo do que seria se eu tivesse condutores de cobre ali dentro, por exemplo, ou de outro metal qualquer. Então, tem algumas vantagens que alguns condutores específicos valem a pena, né? Tem até algumas empresas que pegam circuitos eletrônicos e tiram o ouro deles, né? Tiram esses metais preciosos que tem nos chips, né? Em pequena quantidade é valor irrisório, mas tem uma empresa de grande porte fazendo esse recolhimento, talvez consigam realmente tirar um volume satisfatório desse metal. E aí, como isolante, né, que já é o contrário do condutor, a gente já tem outros elementos, tais como a madeira, a borracha, permitem esse isolamento elétrico, né? Então, esses outros elementos, até a pele humana, nossa pele, ela já é um isolante natural, né? Então, a gente já consegue resistir ali, tem uma alta resistência nossa pele. Agora, se a pele estiver molhada, se estiver úmida, se tiver algum machucado na superfície da pele, aí já você está correndo um risco maior de tomar um choque elétrico, certo? Então, dependendo das características dos materiais, eles vão ter uma resistência à passagem de corrente elétrica maior ou menor. Aqui a gente tem um exemplo, e de onde é que isso surge, no final das contas, né? Isso aí surge do nível atômico. Então, aqui tem as órbitas, né? As várias órbitas de um átomo. Aqui a gente vai ter os elétrons, né, orbitando aqui em torno desse átomo. E a última camada de elétrons é aquela camada que tem um impacto maior na condutividade dos elementos formados por esses átomos. Então, olhando aqui para o átomo de cobre, ele só tem um único elétron nessa última órbita dele. E nesse outro elemento aqui, que é o selênio, que é um isolante muito utilizado aqui, que é a mica em motores elétricos, a gente tem 6 elétrons na última camada. Então, como eu tenho um só aqui, ele vai se trocar, ele vai ser compartilhado por átomos vizinhos de uma forma mais fácil. E aí ele, naturalmente, já tem um comportamento mais próximo a de um condutor do que esse daqui teria. Eu posso, se eu forçar muito aqui, trocar esses elétrons aqui, mas eu vou ter uma dificuldade muito maior do que eu teria
de tirar esse elétron de cobre e mandar para o outro, e o outro mandar para esse daqui, e haver uma troca de elétrons entre átomos vizinhos desse elemento. Então, se eu tenho poucos elétrons na última camada, na última camada atômica, né, desses meus elementos, esse elemento, né, um elemento composto por esses átomos com essa característica vai ter uma facilidade maior de perder esses elétrons e vai se comportar como um condutor. Já se eu tiver muitos elétrons nessa última camada, esse elemento vai se comportar como um isolante, certo? E aí, no átomo de um material, considerado condutor, os elétrons da última camada ficam trocando constantemente no átomo. Então, de átomo. Então, aqui eu tenho uma barra metálica, uma barra de cobre, né? Só que aí dei um zoom nos átomos, desceu os átomos bem grandões. E esses átomos desse tamanho, né? Eles estão trocando de forma aleatória. Então, tenho aí esse átomo trocando esse último elétron com esse segundo átomo aqui, que por sua vez troca com esse. Então, não é algo ordenado, certo? Não é uma troca de átomos aqui, de elétrons ordenada. E aí, E o elétron, pessoal, é uma carga positiva ou negativa? Quem lembra aí de física? O elétron é uma carga positiva ou negativa no nosso átomo? Negativa. Isso, o elétron tem uma carga negativa, né? E em relação como é, eu esqueci agora o nome. Em relação à repulsão, né, ele vai se repelir ou ele vai se atrair. Como é que são os sinais? Elementos de cargas com cargas iguais acabam se atraindo ou se repelindo. Quem lembra aí? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Isso, então eu tenho aqui, ó, elétrons são negativos, então se eu estiver próximo de outras cargas negativas, elas vão tender a se repelir. Já se estiver próximo a alguma carga positiva, elas vão ser atraídas, né, já que os elétrons são negativos. Então essa barra aqui, quando eu não tenho nenhuma carga atuando sobre ela, nenhuma diferença de potencial aqui sobre ela, ela fica trocando de forma aleatória. Mas se eu coloco aqui um excesso de elétrons, ou seja, um polo negativo aqui nesse lado esquerdo dessa minha barra metálica, e aqui uma falta de elétrons, ou seja, um polo positivo aqui no lado direito, o que vai acontecer? O negativo, em negativo, os elétrons são negativos, menos com menos vai se repelir. Então ele vai expulsar os elétrons desse lado da barra. E no outro lado da barra é positivo, então ele vai atrair os elétrons do lado dessa barra, de forma que eu vou ter aqui, ó, nesse condutor, um fluxo orientado de elétrons. Então esses elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então, basicamente, a corrente elétrica é um fluxo orientado, um movimento ordenado desses elétrons que estão sendo trocados entre os átomos desse material aqui, que é um material condutor, certo? Então, quando coloca-se uma diferença, um mais e um mais de um lado, um menos de um lado, um mais do outro, nesse caso, a gente vai ter um movimento nesse sentido aqui. Então, aqui eu tenho uma bateria, e vocês olharem, ó, pilhas, bateria do carro, essas bateriazinhas aí, tipo uma pilhazinha, né, mais gordinha, todos têm dois terminais, um mais e um menos, certo? É uma característica das fontes, essa, a gente ter dois terminais, uma positiva e uma negativa. Então, aqui, ó, liguei a pilha, passei para o interruptor, certo? O menos, eu vim direto aqui para a minha carga, que nesse caso é uma lâmpada. O mais passo pelo interruptor e depois vem para a lâmpada. No momento que o interruptor estiver fechado, né, conectando os dois terminais que ele está ligando, na minha lâmpada chega o mais de um lado e chega o menos do outro. Então, vai ter a passagem de corrente internamente à lâmpada e a passagem da corrente nessa carga específica ela causa um efeito especial.
que é o efeito luminoso, certo? No momento que eu passo uma corrente elétrica dentro de uma, dos filamentos da lâmpada interno, uma das reações à passagem da corrente elétrica é o efeito luminoso, que é o que é causado nessa situação. Dependendo de onde a corrente passe, da carga que ele está passando, ela pode gerar movimento, como é o caso de motores, do seu liquidificador, no motor do elevador do seu prédio, no motor, enfim, uma diversidade de motores que a gente tem em casa, ela pode causar movimento, ela pode causar aquecimento, como é o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico, uma churrasqueira elétrica, de um ferro de passar. Ela pode causar aí também, ela pode causar um choque elétrico, né? E causar aí reações involuntárias, contrações de músculos involuntárias, que a gente vai falar também sobre isso. É um efeito também da passagem de corrente nos elementos, certo? Uma pilha, um interruptor e uma lâmpada. Quando liga o interruptor, o circuito se fecha, o polo positivo da pilha estabelece um campo elétrico através dos capaz de atrair os elétrons e o negativo vai repelir, de forma que há um fluxo, né, elétrico forçado, um fluxo de elétrons dentro desse condutor, e aí vai se movendo, passando pela lâmpada, e assim se forma o, a circulação de corrente dentro desse circuito. Então, a esse fluxo orientado de elétrons, sob a ação de um campo elétrico, dá-se o nome de corrente. A unidade da corrente elétrica é o ampere, certo? Ampere. É o nome aí de um cientista, sobre o nome do cientista. Ou coulomb por segundo, né? Unidade de carga dividido por tempo, mas geralmente a gente vai só usar o Azinho mesmo de ampere. E a gente tem múltiplos e submúltiplos, né? Para a gente ter uma ideia de grandeza, 1 ampere, por exemplo, aqueles carregadores do celular, né? Hoje tem até alguns com uma corrente maior, mas geralmente você encontra os carregadores mais simples, eles, uma entradazinha USB de 1 ampere apenas, né? Carregar seu celular. Tem alguns já de 2, tem outros aqueles de carregamento rápido, de potências mais elevadas e correntes mais elevadas. Geralmente 1 ampere é a corrente que carrega aí o seu celular. Já um chuveiro elétrico na casa da gente, né? O chuveiro, dependendo da potência que ele tenha, pode passar por ele ali uma corrente de 25, 30 ou até mais amperes, mas geralmente na faixa dos 25 a 30 amperes, a corrente do chuveiro. A gente vai encontrar aí. Essas correntes aqui de quiloamperes já são mais assim, em algumas aplicações industriais, a gente vai encontrar em alguns momentos alguns milhares de amperes passando nos condutores, mas ou numa transmissão, distribuição de energia. Então, são grandes cargas que vão passar essa quantidade toda de corrente, né, na casa dos milhares de amperes. Alguém falou aqui. Então, na casa dos milhares de amperes, né? E os miliamperes, aqui, por exemplo, é o nosso corpo humano, ele começa a sentir um choque elétrico, o nível de sensibilidade está na casa ali de algumas unidades de miliamperes, a partir dos 5, 10 miliamperes, você já começa a sentir já um efeito do choque elétrico. O pessoal civil que vai pagar a disciplina de instalações elétricas vai ver, dentro das residências a gente tem que usar um equipamento de proteção contra choque elétrico, que ele identifica quando a corrente entra lá no positivo, né, na fase, e volta pelo negativo, que é o neutro, mas às vezes a corrente entra pela fase e não volta pelo negativo, uma parcela da corrente não volta. Ou seja, alguém, pode ser alguém que está lá pendurado, tomando choque, a corrente entrando no corpo dele, saindo pelo pé e indo para o terra. Então, nesses momentos de fuga de corrente, esses dispositivos, eles abrem com até 30 miliamperes. E aí já é uma corrente, a partir daí, que já pode causar a morte em pouco tempo de uma pessoa. Então,
o choque elétrico para causar a morte de uma pessoa já, né? Algumas dezenas de miliamperes já são suficientes. E miliampere 0,001 amperes, né? Então, a corrente bem baixinha, bem menor. Já pensou a corrente aqui de 1 ampere passando no corpo de uma pessoa, dependendo do caminho que a corrente está passando, é uma fração de segundos, é um pouco tempo para a pessoa acabar morrendo, né? Então, como eu disse, dependendo do choque, ele também não é só a quantidade de corrente que determina a sua gravidade, né, mas também a duração do choque e também o caminho que a corrente passa. Se uma criança vai lá e encosta na tomada, o dedo, os dois dedinhos aqui dela, né, acaba encostando nos ferrinhos lá da tomada, ela pode tomar um choque, vai ser um choque bem doloroso, né, mas o caminho que a corrente está passando, entrando no dedo, saindo no outro, é um caminho que não tem nenhum órgão vital ali, certo? Agora, se ela estivesse tomando um choque de uma mão para outra, nesse caminho aqui, passando pelo tórax, né, passa pelo coração, passa pelo pulmão, aí pode ser um choque mais fatal, né, um risco, ou de uma mão para um pé também. Então, dependendo do caminho e da duração do choque, se ele um choque rápido, tocou e soltou logo, talvez não seja tão grave quanto um choque que a pessoa fica presa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a pessoa ficar presa tomando um choque de forma constante, por segundos e segundos, até minutos, né? E aí o que acontece, basicamente? Eu disse para vocês que quando a corrente passa na mão, né, em algum músculo do corpo, na verdade a gente consegue contrair e relaxar os músculos a partir de impulsos elétricos que nosso sistema nervoso envia, né? A gente tem todo um caminho aqui no corpo que envia esses impulsos elétricos para os nossos músculos tomarem ações, né? Conseguir levantar um braço, outro, a partir de contrações musculares que isso ocorre. E aí são pequenos impulsos elétricos. Então, quando um músculo toma um choque, passa uma corrente elétrica por ele, o músculo vai se contrair, ele vai entender que de forma errônea, né, que está sendo enviada uma mensagem para que ele contraia naquele momento. E aí, se tem um fio elétrico aqui, e a pessoa vai lá e encosta, né, e encosta com a palma da mão assim, e vai contrair os seus dedos, todos os músculos da mão, ela vai tender a ficar fechada, a mão, e a pessoa vai ficar presa a esse fio elétrico. Então, muita gente recomenda, não, se você já ouviu essa história, né? Às vezes é uma história entre só que é eletricista e tal, acaba saindo muito esse tipo de história. Se vier algum fio ali que você não sabe, ao invés de pegar com a palma da mão, pega com a face externa. Eu não recomendo não pegar de jeito nenhum. Vocês usarem ali dispositivos de teste, uma chave teste, um dispositivo de medição, né, um multímetro, e avaliar com segurança se ali tem tensão ou não. Está ligado? Tem risco, de algum risco de você tomar choque. Então, nunca arriscar esse tipo de problema, que uma pequena quantidadezinha de corrente, alguns miliamperes, já é suficiente para causar um dano considerável à saúde. E aqui tem micro, nano e pico, né, que são algumas aplicações da eletrônica, uma quantidade bem pequena de corrente passando aqui nessas situações. E as correntes, pessoal, elas têm uma característica interessante. Por exemplo, a gente tem, ó, a gente vai chamar aqui de ramos. São esses elementos aqui, são os ramos, que quando há uma bifurcação de um ramo aqui no caminho, esse encontro aqui se chama de nó, certo? Então, vou ter ramos, sempre estarão entre nós. Parte do circuito foi omitida aqui, né? De onde essa corrente está vindo, foi omitida parte do circuito. Mas supondo-se que eu tenha essas correntes saindo desses nós, né? Por esses ramos, ou entrando nesses nós por esses ramos com essas quantidades, os nós, eles têm uma característica interessante. Os nós nunca serão criadas correntes e nem absorvidas. O que entra é igual ao que sai, certo? A gente vai ver mais detalhadamente à frente isso daí, mas essa é uma das leis de Kirchhoff, um físico alemão que contribuiu muito para os circuitos elétricos. Então a gente vai ver posteriormente essas leis de Kirchhoff.
mas a princípio vocês já sabem que o que entra no nó é igual ao que sai. Então, se eu vejo aqui entrando, eu tenho 3 ramos diferentes desse nó aqui, né? Um aqui na esquerda, um para baixo, um para a direita. Conheço a corrente de 2 deles, ou seja, está entrando 2 por um lado, 3 por baixo. Nesse outro aqui, eu já sei o sentido e o valor. Está entrando 2 mais 3, vai sair 5 amperes aqui, da esquerda para a direita, o sentido desse nó para esse outro aqui. Certo? Então, aqui serão 5 amperes. Então, aqui vai sair, ó. Vou pegar o mouse ali. 5 amperes. Escrever aqui é horrível, não estou de pé. 5 amperes da esquerda para a direita. E aí eu vou olhar aqui, por exemplo, esse nó aqui. Esse nó aqui eu não tenho muito o que fazer, né? Esse nó aqui eu só conheço 5 amperes que estão entrando. Eu não conheço nem essa corrente desse ramo, nem essa daqui. Minha corrente tem um sentido, então eu tenho o que fazer. Vou olhar para essa de cima aqui, esse nó aqui de cima. Tem 2 amperes saindo para a direita. 1 ampere só saindo aqui para cima e para a esquerda depois. Então, se está saindo 2 e está saindo mais 1 aqui, estão saindo 3 no total, né? Então, vai ter que entrar 3 nesse nó. Eita, como é que eu desfaço aqui? Aí aqui eu venho, nesse nó aqui, agora eu já sei, né? Tá entrando 5, saindo 3. Opa, se entrou 5, saiu 3, falta sair 2 ainda, né? Vai sair 2 aqui. Dois amperes aqui. 2 amperes entrando no nó por baixo, por cima. 4 entrando por baixo. 6 amperes aqui. Saindo. Esse bugzinho aqui, não sei porquê. E finalmente agora a corrente I é conhecida, né? Tá entrando 6 de um lado, 2 do outro, dá 8 entrando, vai ter 8 saindo por esse caminho aqui. 8 amperes. Pronto. 8 amperes saindo nesse caminho. Então aí eu já conheço todas as correntes que estão nesse trecho, né? Só analisando quem entra e quem sai dos nós. Então, corrente, ela sempre vai ter um sentido e um valor, certo? Então, 8 amperes no sentido aqui, nesse caso, em I, a esquerda para a direita aqui, nesse meu elemento. Aqui é um outro exemplo, vocês podem tentar em casa, mas é parecido. Correntes aqui, seus sentidos, e eu quero saber em I, qual o sentido dela e o valor dessa corrente I. Ver se é alguma dessas opções ou nenhuma delas, né? Ou se não pode ser determinado, na verdade. Então, basicamente, o que se tem, pessoal, sim, aqui eu estou falando agora de uma. Aqui é a velocidade, né? Mas eu vou analisar duas coisas aqui. Primeiro, a velocidade, né? A curtas distâncias dentro de casa,
a gente vai considerar próximo à velocidade da luz. Então, é praticamente instantâneo. Na hora que você liga, aí, ó, na hora que eu faço a ligação do interruptor, acende a luz de forma instantânea. Certo? Velocidade bem próxima à velocidade da luz. O caminho, né, das correntes no fio é bem rápido. Isso aqui só vai impactar alguma coisa quando a gente estiver tratando de linhas de transmissão que ultrapassam aí quilômetros e quilômetros de distância. Tem uma linha ali de 350 quilômetros de distância, então, quando ela sai de um ponto para chegar ao outro, tem uma diferençazinha que deve ser considerada nos cálculos, mas não é nosso objetivo, então, a pequenas distâncias é instantâneo, velocidade da luz. E o que acontece, né, na hora que foi feita essa ligação? Vamos fazer um zoom aqui para ver como os elétrons estão funcionando. Assim, então, o sinal viaja por meio do cabo, na velocidade da luz. Vamos colocar aqui para dar um zoom. Vou dar um zoom aí no fio, né? Uma lupa super especial. A gente vê aí os átomos tudo quietinho, né? Os elétrons trocando aí de forma aleatória. E no momento que eu faço a ligação, estão se movimentando devido à energia térmica, aleatoriamente. No momento que eu faço a ligação, pronto, liguei aí, os elétrons eles vão se afastar do negativo, né? Vão ser repelidos pelo negativo e vão ser atraídos pelo positivo. Então, os elétrons se movimentam nessa faixazinha aqui azul, da esquerda para a direita, só que, não me perguntem por quê, foi tomada como referência em todos os livros que o sentido da movimentação da corrente é o sentido contrário do sentido dos elétrons. É uma questão de padronização. Então, foi feito esse padrão, né, essa definição, que a corrente vai circular no sentido inverso ao dos elétrons. Nesse caso aqui, a corrente viria saindo do mais, né, aqui, e entrando no menos. Saindo do mais, entrando no menos, saindo do mais, sentido horário aqui, nesse caso, né? Essa pilha menos mais aqui. Ela sai do mais e entra no menos. Seria esse o sentido convencional, uma questão de convenção apenas. Então, a unidade da corrente é 1 ampere, vamos usar a letrinha A. A topologia utilizada vai ser o I, intensidade de corrente elétrica, a gente não vai usar o C é de carga, lá dos coulombs. Então, a gente vai usar o I, a unidade é o A, em ampere, e a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. E os efeitos, né? Eu já tinha comentado do aquecimento, do calor, que é o efeito Joule. Então, quando, às vezes o efeito Joule é desejado, né? É desejável. Quando eu estou tratando de um ferro de passar, quando eu estou tratando de um chuveiro elétrico, de uma churrasqueira elétrica, eu quero que aquele meu equipamento se aqueça para usar uma chapinha de um secador de cabelo. Eu quero aquecimento elétrico ali. Agora, quando eu estou carregando meu notebook ou meu celular e o carregador fica pegando fogo ali, serve para alguma coisa esse aquecimento? Não, eu quero um equipamento eletrônico aquecendo. Então, ali são perdas. Tem horas que o efeito Joule trabalha contra a gente, né? De forma que só está gerando perdas de energia. Então, se eu tenho algum equipamento, e aí não tem como escapar do efeito Joule. Qualquer corrente que vá circular no condutor, esse condutor vai aquecer. Pronto. Um exemplo interessante. Qual é um dos efeitos do choque elétrico? Muito comum. Já viram aí, ou já tomaram algum choque, mas é um choque elétrico mais pesado, né? Não só foi aquele que dá uma tremidinha, não. Quem toma um choque elétrico muito pesado, um efeito muito comum é a queimadura, certo? Então, quem toma um choque elétrico muito duradouro, com uma corrente já considerável, ele acaba queimando ali aquela região em que houve a passagem da corrente. Então, a queimadura é muito comum em vítimas de choques elétricos, certo? Justamente pelo efeito Joule. Então, qualquer caminho que a corrente passa, ela vai causar um aquecimento. Para o pessoal que vai pagar a disciplina de instalações elétricas futuramente,
a gente vai ter que dimensionar os fios, né? Você vai no mercado, na loja de material de construção, tem várias seções diferentes de fios, tem fios de várias espessuras. Então, na hora de fazer o dimensionamento, basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou prever qual a corrente que vai passar naquele condutor, e dependendo do valor da corrente, eu vou procurar uma tabelinha e ver lá na tabelinha de dimensionamento qual é o condutor que suporta passar essa corrente sem se aquecer tanto. Porque se o condutor chegar a uma temperatura muito elevada, ele pode, inclusive, derreter, certo? Então, a gente tem que usar, basicamente, o dimensionamento de condutores é baseado na temperatura limite que cada condutor tem. Então, vou colocar uma corrente que o condutor vai suportar. Se for acima dessa corrente, ele pode derreter e danificar a minha edificação até ser o início, né, o estopim ali de um incêndio na minha edificação. Então, o efeito Joule sempre ocorre quando ocorre a passagem de corrente em algum condutor. Outro efeito comum é o efeito fisiológico, que eu expliquei, né, que são os impulsos nervosos no corpo. Quando a corrente passa na mão, por exemplo, a pessoa vai e fecha a mão de forma involuntária, e aí fica presa na fonte de energia elétrica. Ou quando passa em algum caminho que tem o tórax aqui, passa pelo coração, pelos pulmões, pode causar problemas cardíacos, problemas pulmonares, a pessoa ficar sem conseguir respirar, ou causar até uma parada cardíaca, devido ao choque elétrico. Então, uma série de problemas podem ser ocasionados, né, no momento do choque. Além da queimadura, né, que a gente já tinha falado. O efeito luminoso nas lâmpadas, né, então a gente tem lâmpadas incandescentes, que tem, por exemplo, essa característica, o nome já indica, né, que quando a corrente passa por um determinado filamento, ela vai alcançar altas temperaturas e vai encandecer. Então, ela vai emitir luz para o ambiente. O efeito luminoso também ocorre em lâmpadas fluorescentes e em lâmpadas a LED, né? Mais recentemente também. O efeito magnético, que na verdade acaba se tornando um efeito eletromagnético, né? Que junta eletricidade e magnetismo, que é o movimento dos motores elétricos. Então, quando a corrente passa por um fio, ela torna o aparecimento ali de um campo magnético, eletromagnético, né? Montado de forma adequada, num arranjo adequado dentro de um motor, vai permitir o giro do rotor do motor. Então tem esse efeito também. E para obter essa corrente, a gente precisa de um circuito, né? O circuito elétrico é dotado de três partes principais. Um gerador, tem que ter algum elemento que mantenha uma diferença de potencial, mais ou menos, de um condutor, que são as ligações entre o gerador e quem vai utilizar efetivamente essa energia elétrica, que é a carga. E a carga, está sempre igual a energia elétrica, a princípio não serve para nada, né? A gente não usa energia elétrica na sua forma elétrica, né? A gente converte as cargas que vão converter energia elétrica numa forma de energia útil. Então, os motores vão permitir o movimento, para que depois eu me movimente no elevador de casa, eu me movimento no carro elétrico, as resistências, que são cargas também, que vão permitir o aquecimento da água do meu banho, vão permitir o aquecimento da churrasqueira elétrica, a corrente que passa numa lâmpada, que vai emitir a luz. Então, você sempre usa alguma outra forma de energia que a energia elétrica foi convertida, né? Essa é a importância da carga. Uma carga que vai converter a energia elétrica para a finalidade, o uso final dela, né? Então, o gerador orienta o movimento dos elétrons, o condutor faz essa transmissão de corrente e a carga transforma em trabalho útil, né? Aquela energia, aquela potência que está sendo emitida ali. Aqui eu tenho um circuito, o gerador, com suas duas extremidades, né? Tem que ter a positiva e a negativa, para haver a circulação de corrente, a carga. Se eu coloco um interruptor no meio aqui do caminho, no momento que eu abro
o interruptor aqui, e agora eu só tenho, mesmo mantendo a conexão de um lado, mas se eu tiver só o negativo aqui, não vai ter circulação. Botei aqui só o lado negativo, beleza, tá os elétrons sendo empurrados aqui para esse lado, mas não está havendo uma circulação de corrente, entendeu? Não está havendo uma constante circulação, já que esse caminho está aberto aqui. Então não tem passagem de corrente. Eu poderia até ter aberto o outro terminal negativo aqui, deixado positivo aqui. Também não haveria circulação de corrente. Tenho que ter um mais e o menos para haver circulação de corrente. Então aí está fechado, aberto. Eu tenho um medidorzinho, né, para medir a corrente elétrica. Aqui eu coloquei o positivo, o negativo, a fase e o neutro de uma tomada, né, para ligar da minha rede interna de casa, para ligar uma lâmpada. Coloquei meu interruptorzinho no meio aqui, para fazer o controle de ligar e desligar da lâmpada. E para medir essa corrente aqui, alguns medidores exigem que o fio passe por dentro do medidor. Então, eu vou passar aqui o fiozinho de um lado, vou pegar o do outro, vai passar internamente ao medidor. Dessa forma. Então, eu vou lá com o meu condutorzinho, passa por dentro, depois volta para um caminhozinho fechado, né? E aqui, quando eu ligo aqui meu interruptor, o medidor, né, o amperímetro, vai identificar a corrente que está passando nesse circuito. Existem outros que não precisa nem passar pelo circuito, assim, são parecidos com alicates. Você abre o alicatezinho e fecha, ele vai ficar abraçado aqui o condutor, é só ele dar um abraço aqui. E ele já é sensível já ao campo eletromagnético que está sendo emitido pela corrente que está passando nesse caminho, e aí ele já diz, dá uma aproximação da corrente que está passando naquele elemento. Pronto, vamos fazer agora, falamos sobre correntes, né? Então, são amperes, tem múltiplos, submúltiplos, são os elétrons em caminho ordenado pelo condutor, e a tensão. Quando a gente fala em tensão aqui, a gente vai fazer uma analogia da tensão com os circuitos hidráulicos. Essa analogia com o circuito hidráulico, muitas das equações que a gente tem, né, nos circuitos elétricos, tomaram como base aí os circuitos hidráulicos, que já existiam há muitos anos. Mas aí dá para fazer muitas analogias dos circuitos elétricos para os hidráulicos. Vamos tomar como exemplo aqui duas caixas d'água, certo? Do mesmo volume, as duas, mesmo formato, a uma mesma altura. E aí elas estão interligadas por uma tubulação e aqui um registro, né? Um torneirinho aqui no meio. E eu enchi totalmente uma delas, enchi aqui até esse ponto, uma delas, né? A outra está totalmente vazia. Então aqui claramente enchi outra vazia, né? Mais da metade aqui, outra vazia. Claramente há uma diferença no nível de água aqui das duas, né? No momento que eu abro aqui esse registro central, vai haver nesse instante aqui um fluxo orientado de água de um ponto ao outro, de uma caixa para outra, da esquerda para a direita. Então esse fluxo vai ser contínuo, vai continuar tendo esse fluxo hídrico aqui de uma caixa para outra, enquanto houver um desnível elétrico, enquanto houver uma diferença entre o volume da caixa da esquerda com o volume da caixa da direita. Enquanto tiver essa diferença, vai ter esse caminho aqui de um lado para o outro. E aí, no momento que não tiver mais diferença entre elas, não vai mais haver troca de um fluxo ordenado, né, de um lado para o outro. Só houve o fluxo enquanto tinha essa diferença de potencial aqui de uma para outra. Quando não há mais o desnível, parou. Está todo mundo no mesmo nível, parou. Então, para ter um movimento, é necessário um desnível de água. O mesmo acontece com os elétrons. Para que é necessário ter um desnível elétrico. Então, o desnível elétrico entre dois pontos de um circuito chamamos de
tensão elétrica ou diferença de potencial. Então, é essa analogia que é feita. Então, para ter o movimento, né, ali de elétrons de forma ordenada por um determinado circuito, eu tenho que ter um elemento que mantenha um desnível elétrico ali entre as suas extremidades. No caso, vão ser pilhas, vai ser a rede da distribuidora local, aí, o positivo, o negativo, a fase e o neutro, vai ser a bateria do seu carro. Então, tem que ter algum elemento que mantenha essa diferença de potencial. A unidade que a gente vai usar para essa diferença de potencial é o volt, certo? Uma unidadezinha V aqui. Tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que este se movimentem no interior do condutor. A simbologia é o V, alguns livros usam o U, mas aqui a gente vai usar o V mesmo. Então, para a unidade, para o elemento, é a mesma simbologia. Vzinho. E a gente tem múltiplos e submúltiplos, do mesmo jeito. Né? Algumas cidades, aqui na maioria das cidades do Nordeste, usam 220 volts, como a tensão de baixa tensão. Algumas cidades na Bahia usam 127 volts, caso de Paulo Afonso, por exemplo. Lá no Sudeste, 127. Aqui no Sul também. Talvez só algumas cidades que tenham diferentes. Isso aí se deu muito pelo padrão utilizado na época em que foi estabelecido o sistema elétrico, né? Então, geralmente, cidades que se industrializaram antes, chegaram antes dos anos 50, dos anos 60, já tinham ali sistemas ainda em 127 volts. Regiões mais recentes, daí, a gente já chegou em 220 volts. Aí as tensões em postes que a gente encontra na rua são na faixa dos milhares de volts, os 13.800 volts, 13,8 kV. Tensões de distribuição, de transmissão, né, aquelas que eu mostrei para vocês, 230 kV, megavolt, tem algumas linhas lá na Rússia. Aqui no Brasil a gente vai até 800 kV, né? Algumas linhas na Rússia, que é um país de extensões territoriais maiores do que o Brasil, inclusive. É o maior do mundo, né, a Rússia. Tem algumas linhas na classe aqui dos megavolts já. Gigavolts, quem vai chegar em gigavolts é só descarga atmosférica, alguma questão natural. E aí, mili, micro e nanovolts, algumas aplicações são encontradas ainda. Aqui tem só um múltiplo, né? Mas você já sabe isso aqui. Da mesma forma que eu consigo medir corrente, eu consigo medir tensão também, né? Só que para medir tensão, eu meço uma diferença, né? De um ponto até outro. Então, se eu pegar aqui e conectar o ponto, faço uma conexão no azulzinho aqui, no outro ponto, no azulzinho também, no mesmo fio, não tem diferença de potencial em cima do mesmo fio. Daria zero, mesmo sendo fio energizado. Eu faço um menos o outro. Então, eu tenho que medir aqui o positivo em relação ao negativo, o negativo em relação ao positivo, para eu encontrar uma tensão aqui, uma diferença de potencial. Certo? Esse é um dos motivos daqueles passarinhos pequenininhos ficarem em cima da rede elétrica e não tomarem choque. Então, fica ali as patinhas bem pertinho uma da outra, então não vai ter diferença de potencial ali, eles conseguem ficar tranquilamente ali em cima do fio, energizado, não toma um choque. Agora, se fosse um urubu, uma ave com envergadura maior, que encostasse uma asa num fio, outra asa no outro, aí provavelmente não terminaria muito bem a história para essa ave. Vamos falar agora de resistência elétrica, certo? Já falamos de corrente, tensão, agora resistência. Então, aqui, ó, comparando, vamos dar um exemplo de duas lâmpadas, certo? Uma lâmpada menorzinha, uma pouco maior. Então, peguei aí um tensão, uma tomada, tem um medidor de tensão, um medidor de corrente, né?
um voltímetro, um amperímetro para controlar. Então, tenho 100 volts. Quando eu coloquei a lâmpada, encaixei lá a lâmpada, deu aqui meio ampere, 0,5 amperes. Vou guardar essa lâmpada lá na minha caixinha. Deixar anotado, né? 100 volts, 0,5 amperes. Vou botar a segunda lâmpada. Quando eu coloquei a segunda lâmpada, deu nos mesmos 100 volts, encontrei 1 ampere, certo? Nos mesmos 100 volts, 1 ampere. E aqui eu tenho o seguinte. E aqui eu tenho o seguinte. Eu vou ter aqui duas resistências, duas cargas, né? Da mesma característica, mesmo fabricante, só que uma deu submetidas a uma mesma tensão, só que uma deixou passar 1 ampere e a outra deu uma segurada maior, só deixou passar 0,5 amperes. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual dessas duas lâmpadas tem a maior resistência elétrica? Qual das duas tem a maior resistência elétrica? A menor? Como o nome já diz, né? Resistência, de resistir, dificultar a passagem da eletricidade, da corrente elétrica. Então, aquela que mais dificultou a passagem da corrente foi a primeira, a menorzinha aqui, de 0,5. Só deixou passar meio ampere. A segunda deixou passar 1 ampere inteiro. Então, a primeira possui a maior resistência elétrica e a segunda, a resistênciazinha menor do que a primeira, certo? Então, a resistência é isso, é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica, chamada de resistência elétrica. Então, elementos que dificultam a passagem da corrente elétrica são resistências elétricas, certo? E aí isso aí vai variar com o tipo de material, com as dimensões do material. Cada material vai ter sua própria resistência elétrica, alguns maiores, outros menores, mas às vezes do mesmo material, com dimensões diferentes, eu tenho resistências diferentes também, certo? Só um exemplo aqui, para quando eu tiver, por exemplo, eu estava dando aula mais cedo sobre instalações elétricas, pessoal da arquitetura. Quando a gente tem um circuito, quando a gente tem uma instalação elétrica, um chuveiro, 2 banheiros numa casa, um bem pertinho ali do quadro de distribuição, né? Minha central elétrica da casa, que é o quadro de distribuição, e o outro a 30 metros de distância. Uma casa que é um corredor longo, eu escolhi uma posição que ficou a 1 metro de distância de um chuveiro e a 30 do outro. Então, os dois chuveiros, dos 2 banheiros, têm a mesma potência, são iguais, a mesma marca, não tem diferença nenhuma. Só que o fio de um é um fio de 3 metros. O fio do outro é um fio de 30 metros. Então, se eu aumento o comprimento, se eu tenho 2 fios da mesma seção e aumento consideravelmente o comprimento de um em relação ao outro, eu acabo introduzindo ali, nesse caminho, uma maior resistência elétrica, uma dificuldade maior para que a corrente se desloque por todo esse caminho em comparação ao primeiro. Então, às vezes, para compensar esse aumento do comprimento e consequente aumento da resistência, né, para fazer essa compensação, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a espessura do fio. Pegar um fio mais grosso, uma seção maior. E aí sim, eu consigo igualar mais ou menos as características elétricas daqueles 2 fios. Um mais curtinho e fininho, e o outro bem longo, mas também mais grosso. Então, eles vão ter eletricamente comportamentos similares, se eu conseguir fazer essa compensação. Entendeu? 2 lâmpadas, pronto, uma simbologiazinha parecida com essa, que ficou uma onda quadrada, né? Geralmente é uma onda triangular, né? Um zigue-zaguezinho triangular. A unidade é o ohm, pronuncia assim mesmo, ohm, ohms,
E a letrinha que a gente vai usar o R mesmo, de resistência. Ohm aqui a unidade, esse símbolo aqui como representando a unidade. E a gente tem múltiplos e submúltiplos da mesma forma, né? De ohms, que o humano tem aproximadamente mais de 40 quilo-ohms, 40 mil ohms. Então, a gente tem uma resistência bem grande. Caso estejamos, a pele humana, né? Caso ela esteja seca, vai ter essa resistência bem elevada. Para medir, né, resistência, geralmente esses medidores estão no mesmo equipamento, estão contidos no mesmo equipamento, que é o multímetro. Então, o multímetro ele acaba concentrando vários medidores simultaneamente e, como é que se diz? Dependendo da configuração que você coloca, você deixa pronto para medir uma característica, né? Ou tensão, ou corrente, ou tensão, ou corrente, ou resistência, enfim. A gente vai definir aí qual característica a gente vai fazer a medição. No caso de medir resistência, só colocar entre os lados do dispositivo que a gente está medindo e identificar a sua resistência. A outra medida que a gente vai ver, pessoal, é a potência, certo? Em relação à potência, a potência é a capacidade de realizar trabalho. Tenho dois equipamentos que foram feitos pelo mesmo fabricante, com a mesma tecnologia, né? Duas lâmpadas, por exemplo. Vou comparar uma lâmpada LED com uma lâmpada incandescente. Eu vou comparar duas LEDs ou duas fluorescentes, né? Da mesma tecnologia. E se uma tiver uma potência maior do que a outra, se foram feitos pelo mesmo fabricante, não tem nenhuma diferença de eficiência entre elas, aquela que tiver maior potência vai iluminar mais, certo? Essa é a lógica. Então, eu pegar aqui uma lâmpada, por exemplo, essa daqui é uma lâmpada para ser usada lá em Paulo Afonso, de 127 volts, de 100 watts. Watts é a unidade de potência. É uma lâmpada para ser usada lá em Maceió, é uma lâmpada de 220 volts, de 100 watts. Aí eu pergunto, qual dessas duas lâmpadas ilumina mais? Qual tem a maior potência? Tem diferença aqui? Uma de 127, outra de 220, ambas de 100 watts. Não, as duas são iguais, não? Isso. Então, em termos, se foram feitas, né, do mesmo material, se foram feitas pelo mesmo fabricante, tem um nível de eficiência igual, elas vão ter a mesma capacidade de iluminação uma da outra. Só que uma foi feita para funcionar em 127 e outra em 220, é a única diferença, certo? Mas, a princípio, ambas têm o mesmo funcionamento. Então, a capacidade de produzir trabalho das duas é o mesmo. Já aqui não, né? Aqui, ó, é diferente. Eu tenho duas lâmpadas aqui diferentes. A gente vai ver que a fórmulazinha para calcular potência é um produto entre tensão e corrente, V vezes I. Eu multiplico tensão por corrente e obtenho a potência. Multiplicando aqui 50 por 0,5, 50 watts. 100 por 1, 100 watts. Então, essa de baixo aqui realmente tem uma potência maior. A gente vê aqui, até pelo tamanho dela, né? Você já leva a crer que ela seja mais potente, né? Ela realmente é mais potente do que a outra. É o caso de eu ter, no caso que eu acabei de dar o exemplo, né? Duas lâmpadas sob a mesma tensão. E aí sim, é só ver aquela que tem maior potência, vai ser a mais forte, a que vai iluminar mais. Então,
vai lá no mercado, compra uma de 100 watts, ela vai ser mais forte do que uma de 60, certamente. E aqui algumas fórmulas, certo, pessoal? A primeira aqui, a primeira fórmula é a relação entre resistência, tensão e corrente. V igual a R vezes I. Aquela é tão fácil que quem vê ri. Pronto. Nunca mais esquece. V igual a R vezes I. Certo? Essa é a lei de Ohm, também conhecida. Certo? Lei de Ohm. V igual a RI. Em relação à potência, tem a outra fórmula que eu comentei, né, que é V vezes I. Tensão vezes corrente. V vezes I. Certo? E aí eu posso juntar essas duas fórmulas aqui, né? V vezes I. Mas só que o V é quem? R vezes I. Então, fiquei com R vezes I vezes I. R, I ao quadrado. Ou se eu isolar o I aqui dessa fórmula, botar o R dividindo para o outro lado, V sobre R é igual a I. Aí eu boto aqui V sobre R, né? Fica V vezes V sobre R. V ao quadrado, V ao quadrado sobre R. Então, essas três fórmulas aqui querem dizer a mesma coisa. Qualquer uma das três que você usar vai encontrar o mesmo resultado. E aí a gente pode medir, né, qual que das duas formas, né, fazendo o produto para medir a potência, fazer o produto tensão por vezes corrente. Então, aqui vai dar 100 volts, 2 amperes, você vai multiplicar, tem 200 watts. Ou utilizar um equipamento só que já faz esse produto internamente a ele. Então, eu vim aqui, liguei, e ele já dá os 200 watts no mostrador. Watts. Então, a unidade é o P, e, aliás, a unidade é o watt, e a simbologia é o P mesmo de potência. Certo? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar gravado uma aula que vai servir para vocês e para o pessoal lá da, da, das instalações elétricas lá da arquitetura, que é sobre as potências. Essa daqui é um tipo de potência, certo? É um dos tipos de potência. Mas já vai servir para vocês, já antecipando. Quando a gente estiver tratando na primeira unidade de potência ativa, é só essa daqui que vai nos interessar. Mas na segunda unidade vão surgir dois outros tipos de potência, que são a potência reativa e a potência convexa, ou também conhecida como potência aparente, certo? Então, a potência ativa, a unidade é 1 watts e seus múltiplos, a reativa vai ser VAR, volt-ampere reativo e seus múltiplos, a complexa ou aparente vai ser volt-ampere e seus múltiplos, certo? Aí depois eu vou deixar gravadinha essa aula, mas essa parte aqui a gente só vai ver com mais detalhes na segunda unidade. Eu quis botar aqui já para... Mas eu faço a aulinha e deixo gravado lá, e quando for na segunda unidade a gente traz de novo esse mesmo assunto. Bem, então esse daqui era o assunto para a aula de hoje, com as medidas elétricas básicas, pessoal. Certo? Que são as medidas elétricas básicas. Eu vou vou dar uma olhadinha no livro aqui para ver se eu encontro algum exercíciozinho já de medidas elétricas básicas dos primeiros capítulos. E além de certo, já fica aquele exercício, né, da lei de certo, já fica o exercício do resumo do assunto da guerra das correntes, né, do Tesla contra o Edison. Então já fica ali, vocês assistirem o documentário que está lá no AVA, ao vídeo, documentário Guerra das Correntes, pesquisarem outros materiais e fazer individualmente essa análise, né, esse resuminho de como vai ficar uma pesquisa, né, de como vai ficar esse... Ainda não está liberado não, Lucas, vou botar hoje aqui. Eu só botei o link lá do vídeo, o vídeo tem 44 minutos,
mas aí vocês pegam outras fontes também, fonte não vai faltar, e botam, vou botar lá no Ava o linkzinho para vocês fazerem o upload do PDF, certo? E vocês entregam até domingo esse exercício, ok? Aí eu vou procurar aqui no livro da gente, né, no Nilson, algum exercíciozinho, essa mais básica, né, com tensão, corrente, e aí eu coloco lá no Ava também, e aí vocês fazem, escaneiam com o celular, digitalizam com o celular e mandam os exercíciozinhos por lá também, ok? Mas aí bem simplesinho, só relação de corrente, do capítulo 1 mesmo, essas leis de Ohm, entre outras características dessas daí. E aí a gente corrige um ou outro na aula de segunda já. Ok, pessoal, vou paralisar aqui. Alguma dúvida, alguma questão? Estou devendo para vocês ainda, então.